Ô, Anderson, deixa eu só te falar uma coisa. Não tem possibilidade de trocar de lado? O seu lado melhor é esse lado? É, Então tá bom. tem? Tem. Não é uma regra sua? Ah, gente. Só não tiveram coragem. Ai, meu Deus. Eu falei, não, se for uma regra, né? Tipo, se for ficar ruim, se for ficar... Ou ele fala assim, não, porque esse meu lado é meu lado bom, tudo bem. Não, mas eu não Não tem tenho. problema. Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Taxo Podcast, um podcast de negócios que sempre traz convidados, sempre traz assuntos muito relevantes para você, sempre traz coisas que vai ajudar você realmente a alavancar o seu negócio. Hoje a gente vai falar muito sobre o mercado jurídico. Nós já batemos papo com vários advogados aqui e é um assunto muito demandado, onde a gente percebe claramente, né, que um mercado que evoluiu muito, onde o advogado não é mais somente advogado, né? Não que somente advogado seja a expressão certa nesse caso, né? Mas assim, da mesma forma como o contador, ele não é somente contador, né? Ou seja, além de contador, ele hoje é empresário, ele é uma pessoa que está ligada ao negócio, ele é uma pessoa que ajuda o seu cliente, que tem a confiança do seu cliente. Quando a gente pensa no mercado jurídico, também não é diferente. Então, o advogado é uma pessoa, ou a empresa jurídica é uma empresa que precisa estar lado a lado com os seus clientes. O mercado que está em crescente evolução, tanto tecnológica quanto também em termos de formatação de novos negócios, oportunidades e tudo mais. Então, essencialmente, é uma temática que a gente vai ter muita coisa para explorar no nosso bate-papo de hoje. E hoje eu trago uma convidada. Eu vou deixar que a minha convidada se apresente para o nosso público. Ah, boa. Prazer, pessoal. Meu nome é Amarilis, sou advogada há 10 anos, pouco mais de 10 anos. Sempre atuei na área empresarial e, recentemente, passei uma jornada no G4 Educação, onde tive o privilégio de conhecer o Anderson. E o meu foco mesmo é o direito de negócios. No direito de negócios, nós trazemos toda a parte de gestão de negócios para dentro do direito, como atuar com a gestão em si, né, as áreas do escritório de um escritório de advocacia e as habilidades de um advogado, conforme a gestão de negócios. Então, o foco mesmo é evoluir a carreira do advogado, que hoje, realmente, quando você fala somente advogado, eu entendo que o advogado, assim como o contador, assim como o médico e outros profissionais liberais, precisam hoje ter uma habilidades maiores do que somente a área técnica. O escritório, a clínica, a área, né, toda da contabilidade em si, ela exige hoje um perfil muito mais arrojado para que você consiga seguir e continuar no mercado. Então, o meu foco é mostrar para o advogado qual é esse mercado, qual é o tamanho desse mercado, como que ele pode crescer nesse mercado, o que ele precisa de estrutura, de base tanto técnica quanto de gestão, o que ele precisa enxergar além do direito para conseguir se manter, crescer e criar todo o ecossistema dele e se destacar, né? Hoje eu falo muito que um bom advogado, o advogado que ele sabe muito sobre o direito, como sempre é o básico, né? Você Ou precisa seja, saber muito bem. não tem como dissociar o aspecto técnico e fundamental. Impossível, exato. O advogado ele precisa ser realmente um bom advogado. Ele precisa entender da legislação, ele precisa entender das normas jurídicas de forma excelente, mas ainda assim não é o suficiente para se destacar. Eu falo muito isso. E até uma polêmica, porque a gente conhece grandes advogados inteligentíssimos que assim sabem da legislação de ponta a ponta e nada passa, e você vai conversar com a pessoa, você vê que ele ou ela, né, tem uma noção muito grande do direito em si, mas realmente não cresceu, não se tornou o que poderia ter se tornado se tivesse desenvolvido também outras habilidades. Então, enxergar o direito como um todo, ser eficaz no direito não quer dizer que você vai ser eficiente para crescer, para tomar uma proporção
E daí também, né, Anderson? Depende de onde a pessoa quer chegar. Uhum. Se o perfil dela é esse para ela, ok, tudo bem, não há problema algum. Né? Eu acho que quando eu falo do desenvolvimento de negócios dentro do direito, é para advogado que fala, não, eu quero crescer, eu quero ter minha equipe, eu quero que tenha os objetivos, né? Tenha metas ali a longo prazo. Mas até quando a gente pensa num escritório que é um escritório relativamente pequeno, talvez ali o advogado tenha ali um estagiário para apoiar, ou talvez uma secretária, enfim. Ou seja, ele não tem uma estrutura de escritório significativa, mas para ele poder ser mais bem remunerado, para ele poder ter mais resultados, ele precisa se diferenciar. Com certeza. E esses aspectos que nós vamos tratar aqui ajuda também esse advogado que está nessa fase. Com certeza. Tem uma visão de negócio, Exatamente. que ele tem um negócio, e não que ele tem, na verdade, ali uma prestação de serviço profissional apenas. Exato. E quanto antes ele tiver essa consciência, quanto antes ele conseguir se enxergar como parte do mercado que precisa ir atrás, né? Muito além da bolha ali do direito, antes ele vai conseguir alcançar o cenário, né, desejável dele ali. Eu falo muito da indicação. A indicação é muito importante para... O O fone fone tá incomoda. caindo. Tá caindo um pouquinho. A indicação, ela é muito importante para todo o segmento. Acho que assim, né? A forma mais barata e importante de você conseguir um cliente é a indicação, porque quer dizer que quem indicou gostou do trabalho, gosta, endossou e está passando para frente. No entanto, não dá mais para sobreviver de indicação, né? Hoje a gente precisa entender como que eu vou fazer o meu trabalho se tornar escalonável, né, dentro do direito, de uma forma sustentável, que vai me permitir alcançar minhas metas ali em médio e longo prazo. Boa. E esse ponto da indicação, né? E falando um pouco sobre uma ótica de venda e marketing jurídico. Mas existe ainda todo um tradicionalismo da própria ordem, e isso, de uma certa forma, projeta um pouco no advogado uma restrição do que ele pode fazer. Exato. E existem coisas que ele pode fazer que vai ajudar ele a criar essa carteira de clientes, ele aumentar a sua base de influência, sem que ele fira, por exemplo, ali o código de ética, por exemplo, do advogado. Sim, com certeza, perfeito. Esse ponto ele é sensível, mas tem que ser debatido. A ordem, ela trouxe algumas flexibilizações recentemente, principalmente ali pós-pandemia, em que acredito que todos os mercados tenham mudado bastante e o mercado jurídico não foi diferente. Ela trouxe uma flexibilização referente ao marketing, então hoje o advogado ele tem algumas formas, sim, de se divulgar de uma forma ética. Mas, Anderson, o ponto principal para mim não adianta você querer se divulgar se você não entende onde você quer chegar com isso, o porquê, o como. Você precisa entender essa estrutura, como funciona. Mas isso, de uma certa forma, não está relacionado à própria formação jurídica, que o próprio advogado ele não teve essa formação Perfeito. empreendedora, estratégica de negócio, tudo mais, dentro da sua grade. Exato. A gente sai da faculdade sem entender, sem fazer a menor ideia de como um escritório funciona. E isso, até um tempo, era sustentável. Os escritórios foram crescendo de forma intuitiva mesmo e fazendo acontecer. No entanto, o direito ele não é mais o mesmo de 5 anos atrás. Você pega um escritório antigo, pergunta para ele como ele prospectava há 5, 10 anos e o que ele prospecta hoje. Então, o valor para você adquirir, né, um cliente, você trazer um cliente para a base do escritório, ele é muito maior. E realmente a gente não tem a menor noção disso até sair do escritório e até sair da faculdade. E quando a gente vai para o escritório, a gente entra logo ali depois de formado, a gente se depara com um mundo absurdo de informações que você não faz ideia de como tratar aquilo. E uma frase que eu falo bastante, que não adianta você aprender a fazer, você precisa aprender a pensar. O advogado, ele precisa aprender a ter um racional do que é essa gestão. Então, não adianta tacar para ele ali, ó, você vai fazer assim, os objetivos são esses. Ele precisa entender o porquê disso. Ele não foi ensinado. Só que, não por isso, ele precisa ou pode se abster de adquirir essas habilidades, esses conhecimentos. E são habilidades, né? Porque essa capacidade de você enxergar
o escritório como uma empresa vai te exigir que você entenda do financeiro, que você entenda de pessoas, que você entenda de processos. E processos para um advogado que está acostumado com processo judicial e ele tem que entrar num processo de empresa que segue ritos, que precisa passar por fases, e é muito difícil. Ele nunca lidou com isso. E é um momento de colocar em prática. Então, é uma habilidade a ser desenvolvida. Eu tenho alguns amigos advogados, né? E já de longa data, eu percebi, por exemplo, que muitos deles não conseguiram evoluir no trabalho deles. Uhum. Eles têm um crescimento de conhecimento, obviamente, porque eles estão há muitos anos fazendo aquilo, como você falou, né? Ou seja, domina de ponta a ponta ali as questões jurídicas e tudo mais, mas eles não conseguiram evoluir como negócio. Eles não conseguiram evoluir do ponto de vista de visão empreendedora. Eles não conseguiram evoluir até em tecnologia. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, que não usa sequer uma agenda hoje online para você fazer um controle como um Google e qualquer outra agenda que a gente tem aí, para poder organizar ali as suas tarefas, seus compromissos e tudo mais, e organiza as coisas através de uma agenda de papel ainda e tal. Existe um certo tradicionalismo ainda muito dentro desse mercado, né? Muito. O direito, ele é um mercado conservador. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana que ele é um dos mercados mais conservadores e que menos se atualizou às novas informações, às novas metodologias de gestão. Então, o mercado jurídico, ele tem essa resistência. E parece que é porque quer ter essa resistência. E é isso que eu tenho muita vontade de quebrar. Por quê? Por que ele quer ter essa resistência? Porque ele foi acostumado a isso. Então, ele vai ter que sair de uma zona de conforto, que ele já tem que lidar com uma insegurança jurídica que hoje é altíssima, que é difícil de manter. Então, você tem que estar o tempo todo antenado, estudando. Poxa, ainda eu vou ter que estudar gestão? Eu vou ter que pensar em como fazer meu escritório crescer? Eu nunca precisei disso. Então, por que agora eu preciso? Olha o nome que eu construí. Então, é uma questão, e aqui entra até acho que um pouquinho de, às vezes, vaidade inconsciente, de olha onde Sim, eu não cheguei. é uma crítica, obviamente. Não é uma crítica, é uma forma de pensar. Olha onde eu cheguei suando, ralando, 10, 15, 20 anos. Como que agora eu tenho que fazer tudo diferente? Chega uma pessoa aqui e quer me apresentar uma metodologia de gestão para eu gerir o meu escritório. Eu estou gerindo o meu escritório. Só que hoje você sente muito mais dificuldade. E também porque o mercado cresceu demais. E o que tem acontecido? Escritórios novos, com advogados que estão aí iniciando a carreira, estão vindo com muitas novidades do direito. Novidades do direito do ponto de vista de pesquisar coisas, novas vertentes. Isso, tecnológico. Certo. Assim, hoje, Anderson, você tem acesso a tudo, né? Nós temos acesso a tudo a um clique. Tem alguns advogados que eles conseguem enxergar a possibilidade de unir alguns temas para trazer soluções completamente diferenciadas. Então, enquanto um escritório mais antigo ali, que o cara é sensacional, mas ele faz só aquele arroz e feijão muito bem feito e tá ótimo, algumas pessoas vão procurá-lo exatamente por isso, o que não quer dizer que ele vai crescer, porque isso de uma certa forma inibe, e não impede ele de ter esse arroz e feijão muito bem feito e buscar novas vertentes. Só que ele nunca precisou. Então, essa é a resistência. Por que agora eu preciso? Porque estou perdendo espaço para um outro escritório mais novo, que não caminhou tudo que eu caminhei, mas que consegue enxergar e entregar soluções completamente mais ágeis, diferenciadas, com tecnologia. Então, as empresas estão olhando para isso. O mundo hoje está voltado para a tecnologia. E como que os escritórios ainda estão tendo essa resistência? Então, alguns mais novos estão vindo com um olhar muito mais de visão de futuro mesmo, do que já está acontecendo, trazendo essa realidade para o direito. Um exemplo disso é um escritório que nos atende, por exemplo, aqui, né, dentro dos nossos negócios. Uhum. Eles têm uma área lá focado ao mercado de infoprodutos, que inclusive atende a minha empresa educacional.
Legal. Então, ou seja, eles são especializados nessa área. Perfeito. Então, nessa vertente do direito, que na verdade, não sei nem se a palavra certa é a vertente do direito ali, mas assim, uma subsegmentação, uma segmentação, um nicho de mercado. E nesse nicho de mercado, eles conseguiram trazer diferentes soluções para atender, que vai desde soluções tributárias, desde soluções contratuais, desde soluções ao direito societário, ou seja, tudo aquilo que a empresa desse mercado precisa, encontra ali, com essa área deles. Uhum. Então, é um ecossistema de soluções. Não é apenas ali, eu sou um advogado trabalhista. Só que é um mercado que tem pouca demanda trabalhista. Mas tem muita demanda, por exemplo, que envolve a parte de gestão de contratos, análise de contratos, criação de parcerias e tudo mais. Então, Perfeito. um advogado, por exemplo, que está muito preso somente ali a enxergar somente uma divisão sobre a ótica da temática mesmo, civil, trabalhista, tributário, sem conseguir enxergar a visão de negócio, com esses novos negócios que hoje estão evoluindo numa velocidade significativa, eles acabam buscando empresas que estão enxergando como eles enxergam o negócio, que é, ou seja, entrando dentro do mercado em si, vivenciando o mercado em si. Perfeito, é isso. O advogado, ele não aprendeu, ele não tem o costume de vivenciar o mercado. Ele não tem essa experiência, porque a gente realmente está ali afundado no direito, que já é muita coisa. Uhum. Então, que tempo eu tenho para me desenvolver numa área que eu nunca tive acesso, que eu não sou familiarizado, sendo que eu já tenho a parte técnica que me demanda muito. Aí entra a parte de organização do escritório. Não necessariamente uma pessoa precisa fazer tudo, mas ela precisa, ao menos, entender o que está acontecendo. Aprender vai ter que aprender. Um outro sócio, que é mais ali estratégico, pode tocar a parte mais estratégica. Então, essa divisão ela é muito importante. E que a gente não vê. Os escritórios, os sócios fazem tudo. Cada sócio é de uma área e eles vão tocando o barco, vão batendo bumbo ali e os dias vão passando. É uma parte muito com a visão técnica específica em cada uma dessas áreas, né? Mas sem a Sim. visão do negócio em si. E daí não se tem uma área olhando para o business mesmo, entende? Tanto do escritório quanto para os clientes. Falando do empresarial, que é a minha expertise, poxa, quando você vai falar com um cliente, com um empresário, o olhar dele está voltado para o caixa. Ele não quer saber o direito. Ele só quer saber a solução através do direito que vai gerar para ele um fluxo de caixa. Ou que vai trazer um retorno. Então, Mas aí tem um desalinhamento entre a narrativa que o advogado tem com aquilo que o cliente quer ouvir. Então, mas aí o advogado tem que entender o que o cliente quer ouvir, o que ele entende que ele precisa, porque às vezes é diferente do que ele precisa realmente. E aí é que tá. O cliente chega para 2 escritórios diferentes, com uma problemática. Um escritório vai falar para ele assim, ele vai dizer o que ele precisa, o escritório vai dar a solução. O outro escritório vai apresentar 3 cenários. Ó, esse é o que você precisa, esse é o ideal, esse é o que pode acontecer caso um plano B. O cara vai olhar e vai falar: eu achei que eu precisava disso aqui, e eu concordo que eu preciso disso aqui. Mas, poxa, eu não tinha vislumbrado isso, isso e isso. Porque eu sou empresário, não sou advogado. Então, você entende que antes a gente tinha mais um olhar voltado para esse excelente advogado que vai fazer esse arroz e feijão muito bem feito. Aí o cliente, ele fica numa dúvida, né? Isso acontece muito, até eu tenho muito contato, né, com empresários, então eles me trazem essas questões, não é algo que eu acho, é algo que eu vejo. Poxa, esse cara é muito bom, esse também é para esse serviço, mas ele me trouxe outras vertentes, então o que que eu faço? Eu fico nesse, eu vou... Então ele já tá saindo do cara que ele sempre confiou, porque ele tá vendo mais oportunidade no que tá ali começando, digamos assim. Então, isso acontece bastante. Então, não é o fato, não é a narrativa do advogado versus o que o cliente quer ouvir. É você conseguir ter a sensibilidade de entender o que ele precisa e trazer além de acordo com a tua expertise de mercado. Então, a visibilidade que um advogado tem, ela é muito apurada, porque o advogado consegue enxergar alguns pontos que só ele sabe porque vem da expertise da bagagem jurídica.
Só que ele precisa entender também, enxergar com a cabeça do dono. Quando ele vai conversar. E daí a gente sai da seara de gerir um escritório. Aqui eu estou falando sobre prospectar um cliente, atender um cliente. Aí já entra uma outra questão do porquê é tão importante a visão de negócio, a visão de mercado. Não falar só o que o cliente quer ouvir, porque às vezes você precisa falar o que ele não quer ouvir, para ele não tomar essa decisão. Então, nós estamos falando aí que dentro de uma postura atualizada do advogado, o advogado ele passa a ser um conselheiro, um advisor do negócio do cliente também. Perfeito. Quanto mais ele conseguir imprimir essa necessidade do cliente em procurá-lo, mais fiel, mais fidelizar ele vai conseguir trazer, né? Mas ele vai conseguir... Peraí que eu me expressei errado. Quanto mais ele conseguir imprimir essa necessidade do cliente estar sempre perguntando, trazendo as problemáticas, mais ele vai conseguir fidelizar o cliente, né? Mais fiel ele vai ser. Ou seja, a demanda que é gerada para ele cria uma fidelização. Perfeito. Então, se eu, por exemplo, eu tenho lá, e eu vejo na prática o que acontece, porque, por exemplo, o nosso jurídico lá, nós temos um grupo, né? Esse grupo participa diretores aqui da Tactus, né? E eu vejo as demandas que rolam lá. Então, assim, todo momento está rolando demanda, ou seja, nitidamente eu vejo que eu não posso ficar sem ter um apoio jurídico. Porque eu estou sempre demandando e eu estou sempre tendo proximidade com o jurídico pedindo aconselhamento para questões do nosso dia a dia, por exemplo. Se você perceber que o seu advogado ele não te traz questões além das que você consegue, das conclusões que você consegue chegar, em um determinado momento vai acontecer duas coisas. Ou você vai perceber que ele não é tão necessário assim para você, ou vai aparecer alguém que você vai dizer, é disso que eu preciso. Então, por exemplo, o que eu vejo claramente, às vezes a gente joga uma demanda e aí eu vejo, por exemplo, que o jurídico fala exatamente o que você falou. Sim, o que você está querendo fazer não é a melhor alternativa porque existem essas outras alternativas que eu não conhecia, por exemplo. Perfeito. Isso tem a ver justamente com esse poder mais consultivo que o advogado tem. Exato. Junto com o seu próprio cliente. E o ideal, Anderson, não é nem o cliente chegar para falar para o advogado. Essa Isso proatividade. eu falo demais. O quanto você conseguir fazer com que o seu cliente não precise te perguntar, vai ser exatamente o quanto ele vai ser fiel a você. Porque o advogado, ele tem acesso às informações, muito mais do que os clientes. A informações de mercado que envolvam temas jurídicos, né? Então, ele precisa se antecipar. O cliente não tem que chegar e falar assim, olha, fiquei sabendo que teve uma mudança na legislação, aquele processo, aquela defesa que a gente está ali internamente trabalhando, fiquei sabendo que teve uma evolução, ou que teve Poxa, ficou sabendo como? Se não foi por você, você já perdeu ponto ali. E válido isso, porque você precisa antecipar. Nisso a gente entra em prevenção de riscos. O cliente, ele quer um advogado principalmente para preveni-lo, não para remediá-lo. Tem que mitigar riscos. Exato. Dentro do negócio dele, né? E o advogado não tem essa cultura. A gente não tem esse costume, eu falo no geral. Então, mas de uma certa forma, não está muito mais relacionado ao fato de que só vai me gerar mais trabalho na visão? Vamos imaginar assim. Do advogado? Sim. Porque se eu for falar isso para o cliente, meu cliente vai vir com perguntas ou pode vir com uma ação, por exemplo, que é uma ação corretiva para evitar um problema futuro. Isso vai me gerar trabalho, ou seja, no final das contas eu não quero essa incomodação, então acontece. Deixa ele me procurar quando tiver um problema. Exato, acontece bastante e é muito engraçado isso, porque alguns advogados mais atentos, eles têm essa proatividade com quem não é cliente, ele tá criando um relacionamento ali. Então, ele gera essa proatividade para que justamente a empresa possa olhar e falar, poxa vida, tô há tanto tempo ali com o escritório X e nunca tive essa atenção tão especial. E o escritório X não precisa, porque o cara já tá dentro. Mas aí nós estamos falando, por exemplo, de um trabalho de rede social, que esse advogado está fazendo com o mercado, por exemplo, com seguidores e tudo mais? Não.
Eu falo na unha mesmo, de ir conversar, de criar esse relacionamento, contato. De criar Abrir esse redes de contato. network com pessoas que não são Exato, clientes deles exato. e fazer esse trabalho de influência. Isso, perfeito. Porque o direito, ele tem uma característica que é a da confiabilidade. Então, é muito difícil de você conseguir falar sobre o direito se você não tiver uma abertura. Eu sei que as redes sociais, elas são muito importantes, que há um marketing forte ali, mas a depender do público que você quer, não vai ser pela rede social. Então, assim, é muito mais uma indicação, eu conheço, eu criei esse relacionamento, hoje eu confio nessa pessoa por conta disso, disso e disso. Então, o direito, essa peculiaridade da confiança mesmo, da segurança da pessoa no advogado, ela gera uma dificuldade um pouquinho maior na hora da prospecção. Pô. Você até citou sobre isso, né? E você esteve conectada com o G4, né? Por um longo período, inclusive muito conectado com o network de comunidades do próprio G4 e tal. É, esse tipo de comunidades, esse tipo de lugares onde você tem grande concentração de empresários ou pequenos grupos de empresários, são espaços que são muito relevantes para um advogado conseguir conquistar clientes, crescer e gerar demanda? Sim, com certeza. O networking ali, ele é muito poderoso, né? Da comunidade do G4. É muito diferenciado também. A gente sabe que só estão ali pessoas que já são muito estruturadas. A gente sabe quem são, a gente conhece essas pessoas no mercado, a gente confia nessas pessoas. Então, os membros ali da comunidade sabem disso. Só que, ainda mais do que criar esse networking, é a capacidade que ele tem de se desenvolver, tanto como empresário, quanto nessa habilidade mesmo de criar esse relacionamento. Alguns advogados já têm isso por natureza. Então, o G4 ali vai potencializar, e muito. E é impressionante o resultado do que a estrutura consegue fazer, né? É tudo muito pensado, é tudo muito desenvolvido. Então, ele vai se desenvolver a um ponto que esse networking, essa pessoa vai ser natural. É muito natural. Só que ele vai sentir que para o escritório dele vai gerar uma diferença absurda. Então, mais do que networking, eu sei que é o desenvolvimento que acarreta toda a experiência ali. Entendi. Muito bom. E aí? A pessoa está começando ali com o seu escritório, por exemplo. O que fazer para ele não ser mais um? Primeiramente, ele entender exatamente onde ele quer chegar. E isso eu converso bastante. Já faz há um tempo até recebi uma aluna recentemente do G4, advogada, e ela quis conversar, quis bater um papo. E até perguntei para ela, mas onde você se vê, assim, onde você vê o seu escritório? E ela não sabia muito me responder. Ela sabe que ela quer crescer, mas ela não sabe quanto e em quanto tempo. Então é importante que, primeiro de tudo, o advogado faça essa, essa linha do tempo, do que ele quer, de onde ele quer chegar, em quanto tempo ele quer chegar, o porquê disso, como ele quer se tornar essa referência. Porque eu acho que quando você consegue visualizar para onde você está indo, é muito mais fácil de você desenhar esse caminho e você definir as estratégias de como você vai alcançar. Então, acredito que ter visibilidade de médio e longo prazo vão te dar uma sustentação, uma estrutura para que você vá construindo no o curto prazo do dia a dia. Você falou sobre uma aluna que estava ali no G4, ela estava fazendo o curso, no caso? Ela foi fazer isso, ela fez a imersão, Isso. uma das imersões. E você vê que as pessoas que passam por esse tipo de provocação educacional, da parte empreendedora, tem um avanço significativo ali na sua visão? Muito, muito. Ela mesma falou, nossa, transformou completamente a minha forma de enxergar o que é a advocacia hoje. Só que você vê que ainda, até falei para ela, ó, agora seu próximo passo é entrar para a comunidade, porque a comunidade agora vai te desenvolver. Nós te demos todas as ferramentas, como você vai estruturar isso. Agora você precisa se desenvolver. E é um trabalho de desenvolvimento mesmo do advogado. Ele precisa querer para começar. Ele precisa entender que ele precisa sair dessa zona de conforto do direito e bater cabeça de como construir um negócio, que é outra coisa.
completamente diferente do que a gente aprendeu até agora na faculdade, com a experiência. De forma alguma, eu quero menosprezar a experiência que o advogado teve construindo o escritório dele. Eu só quero mesmo que ele enxergue que há um mercado diferente, que há um comportamento de cliente diferente, em detrimento dessa mudança de mercado que a gente precisa enxergar. Como os outros mercados estão enxergando. Por que que o nosso é tão atrasado? Por que a gente não quer sair da zona de conforto, romper alguns tabus, e entender que a gente precisa aprender novas habilidades e desenvolvê-las? Essa é a minha questão. Ó. E a tecnologia? E foi isso que eu enxerguei quando eu vi o G4, quando eu quis estar no G4. Foi? Eu falei, isso aqui é uma ruptura. Eu preciso entender eu preciso aprender, eu preciso entender, eu preciso me desenvolver, eu quero trazer também a minha expertise para cá. Então, eu enxerguei muito isso, exatamente isso, quando eu quis estar aqui. Antes de a gente passar outro tema, e sobre o G4 que você falou, e foi uma escola para você, obviamente, né? Meu Deus. Foi uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Porque é muito intenso. Muito, muito intenso. A gente quer. Aí é que tá. As pessoas que estão lá, elas querem isso. Elas querem viver aquilo e elas vivem. Então, a gente se entrega para fazer aquilo acontecer. E todo mundo junto na mesma frequência. Quem não consegue, não fica. Não tem como. Tipo, é impossível. Porque tá todo mundo caminhando para um mesmo ali objetivo e você quer se desenvolver e ele te dá, né? Todas as ferramentas que você precisa para isso. Muito bom. Aí a gente estava falando sobre a questão da tecnologia, né? Isso. Como que está hoje esse avanço de tecnologia dentro do mercado jurídico? Ainda pode melhorar e acredito que vai melhorar bastante, mas já temos uma mudança significativa. Eu tenho acompanhado a evolução de alguns sistemas, de algumas metodologias mesmo dentro do direito, trazendo um viés tecnológico, recursos tecnológicos, os escritórios estão investindo, que é muito legal. Então, eu percebo que o investimento nesse tipo de serviço que agrega algo completamente diferente do que a gente tinha até hoje, só do advogado entender e querer investir, o que é difícil, já é um grande passo. Mas tem muita coisa para fazer ainda. E a inteligência artificial está revolucionando todos os mercados, né? Você vê isso também como um ponto de revolução dentro do mercado jurídico? Vejo, totalmente. E, inclusive, esses dias até debati, porque a inteligência artificial nunca vai tomar o lugar do advogado. Qual advogado? Aí depende. Vai ser a mesma coisa que qualquer outro segmento. A pessoa que faz um trabalho ali que pode ser substituído pela tecnologia, pela inteligência artificial, vai ser substituído. Então, você precisa pensar diferente. Esse é mais um ponto. Agora, para quem pensa diferente, a inteligência artificial vai ser vai potencializar a entrega, vai potencializar o resultado. Mas vejo muita mudança, sim. E como que você hoje ajuda escritórios, pessoas que estão criando o seu escritório? Qual o seu papel hoje de trabalho para poder ajudar esse pessoal? Legal. Eu tenho um grupo que é a Academia Jurídica de Negócios. Hoje é mais um ecossistema, nós temos um grupo ali um pouquinho mais de 500 advogados que participam, falando sobre gestão, negócios. Nós temos aulas quase que semanais, exercícios, desafios, brainstorming, bastante troca e compartilhar, né, da advocacia, das dificuldades referentes à gestão, referentes ao mercado. E a minha forma de conseguir contribuir para o mercado jurídico é trazer todas essas mudanças, tudo que eu tenho visto, o que eu tenho vivenciado no mercado fora do direito, é realmente trazer todos esses métodos, processos, formas de gestão como um agregador aí para o mercado jurídico. Então, a minha contribuição é desenvolver a forma do advogado pensar e se posicionar no direito, entendendo que vai além.
que tem um mundo, né, além do que a gente aprendeu até agora. E como que você vê esse futuro da advocacia, né? Diante de todas essas mudanças, todo esse cenário que nós temos novo e tudo mais. Assim como a advocacia não é mais a mesma de 5 anos atrás, ela não vai ser mais a mesma daqui a 5 anos. Acredito que áreas novas vão surgir, profissionais que não são advogados vão ganhar relevância, já estão ganhando. Como assim? Alguns escritórios, eles contratam profissionais que não são advogados para cuidar de algumas áreas que poderiam ser focadas por advogados, mas que não, a gente ainda não tem esse nível de expertise. Por exemplo, uma área de gestão. Quem melhor para fazer a gestão de um escritório do que um advogado? Mas o quanto ele se desenvolveu até agora para chegar nesse ponto, como um cara de mercado que vai chegar e vai enxergar já o escritório como um negócio. Então, a gente sabe, isso é notório, não é nenhum segredo, que muitos escritórios estão trazendo pessoas que não são advogados. Isso já faz muito tempo mesmo, sócios, para tocar o escritório como uma empresa. E isso poderia ser um advogado, mas a gente ainda não se desenvolveu a esse ponto. Algumas outras áreas também, de pesquisa, enfim, eu vejo muito a parte de análise de dados dentro dos escritórios. Aí é aquele advogado mais pesquisador mesmo, bem analítico. Ele vai querer parar de peticionar para cuidar, para tocar uma área de inteligência, digamos assim? Ou não? Ou os escritórios vão continuar trazendo pessoas que não são advogados? Porque tem muita gente que desiste do direito, Anderson, porque não percebeu que não gostou de advogar. Entendi. Ela se Muita formou, gente. mas ela não quer advogar. Exatamente. Ela vai ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, assim, qualquer outra profissão ou qualquer outra atividade, função. E ela, não é que ela não gostava do direito, ela não gostou de advogar, ela não gostou de peticionar, ela não gostou de fazer audiência. Mas a pessoa era uma super estudiosa. Será que ela não pode ser alocada em alguma área que vai gerar uma base, uma estrutura bem legal dentro do escritório? Isso a gente fala dentro da gestão. Então, os escritórios ainda não pararam para entender também, num geral, tá? Porque muitos já fazem isso. É como desenvolver as pessoas dentro do escritório. Às vezes elas estão alocadas errado. E tem como trabalhar isso. O que eu vejo é que isso vai ser muito fomentado. Entende? Vão criar-se novas áreas, novos perfis. Os advogados vão começar a se desenvolver de outra forma, de outras formas. Tecnologia vai ser muito importante. Então, quem consegue trabalhar com a tecnologia vai ganhar uma visibilidade legal dentro dos escritórios. Quem consegue ter a capacidade de enxergar a oportunidade de trazer e de trabalhar com a tecnologia dentro do escritório. Os escritórios vão começar a prezar, se já não o fazem, por aqueles profissionais que têm capacidade de enxergar a oportunidade além do que eles têm ali. E isso é muito mais aguçado pela própria experiência, né? Ou pelo próprio estudo dentro de uma gestão de negócios. Dentro do mercado. É você olhar para o mercado e entender como eu adapto isso para o meu. Para mim, as pessoas que vencem são as pessoas que são mais capazes de se adaptar, né, Anderson? Eu tenho muito essa visão, e no direito não é diferente. Interessante, né? Ou seja, com todos esses desafios, precisa ter energia para poder evoluir nesses aspectos todos. Talvez o advogado comece a se perguntar, né? Mas eu vou estudar o quê? Gestão de pessoas ou gestão financeira? Eu vou estudar visão estratégica ou visão operacional, né? E aí, né? E aí entra a parte da gestão dentro do escritório, do dono entender sobre o assunto e saber direcionar as pessoas. Então, ou seja, ele não precisa ter dominância completa sobre a gestão financeira, mas ele precisa saber o suficiente para ele poder ter ali um gestor de apoio, para ter um serviço terceirizado para poder analisar os dados para tomada de decisão, coisas mais ou menos nessa linha. Perfeito, exatamente isso. Por exemplo, se ele quer montar um time ali,
quer seja com advogados ou pessoas também que não são advogados, para ter um escritório mais estruturado. Mas se ele não dominar sobre técnicas de gestão de pessoa minimamente falando, ele não consegue nem fazer, por exemplo, que esse time ele performe, né? Exato. E volto no ponto que o história de advocacia é uma empresa. As pessoas precisam se sentir reconhecidas, precisam se sentir desenvolvidas para querer continuar ali. Senão elas acham que elas não gostam do direito. E uma coisa que eu falo muito tem muita gente de empresa, de escritório, enfim, tanto faz, é indiferente, que sai do escritório não por conta da empresa, por conta do líder. Então, a cultura do líder é muito forte, às vezes mais do que a cultura da empresa, o que é errado. Porque às vezes a empresa perde um baita profissional porque o líder não soube desenvolver, não soube trazer, alocá-lo nos momentos certos. Aquela pessoa poderia ter crescido ali, poderia ter trazido muito mais resultados para a empresa, para o escritório. Então, essa parte de pessoas, ela é muito importante. E o advogado realmente não aprendeu, né, a lidar. A gente aprende a lidar com pessoas, assim, dentro do nosso âmbito processual, dentro do nosso networking, porta fora do escritório, fazendo relacionamento. Agora, o difícil mesmo é você lidar com o que está dentro de casa. Isso a gente sabe bem. Os negócios, de um modo geral, eles têm valor de mercado, né? Ou seja, você consegue determinar a valuation de um negócio, você consegue ter a possibilidade desse negócio ser vendido. O mercado jurídico hoje já tem essa visão de equity, já tem essa visão de um escritório ele pode ser consolidado com uma outra marca, ele pode ser vendido à carteira. Como que é essa visão? Tem sim. Tem algumas limitações, mas há possibilidade sim, a gente vê bastante até. E o que é legal, porque às vezes são dois escritórios que têm expertises que se complementam, inclusive os sócios se complementam, e aquilo pode gerar um resultado muito bacana, né? Com certeza. Então, tem essa visão, mas acho que não é algo tão recente. O que é recente é trabalhar o equity dentro do escritório. Como assim? Internamente. Na verdade, não é nem o equity, né? É trabalhar a forma de reconhecer os advogados internamente com participações. Sim. Então, toda Um essa... partnership dentro do escritório ali Exato. com Isso já é mais... advogados associados, no caso. Isso, porque o que a gente tem é a estrutura do advogado associado. Que a gente sabe que não é associado. Que não é associado, né? É uma figura, né? Sim. Então, eu vejo que os escritórios que estão se diferenciando nessa formatação, na forma de tratar e desenvolver e reconhecer o advogado, com certeza vão reter os melhores e atrair os melhores. Porque eu vou querer fazer parte de uma estrutura onde eu tenha perspectiva. Agora, o advogado associado tem noção disso? E aí que eu falo a importância de você entender como funciona o mercado. Porque o advogado associado ele não tem essa mesma amarração, ele não tem essa Não, mesma zero. conexão, né? Ele só está associado ali. Sim, ele fica na sorte, né? De realmente ele desenvolver um trabalho excelente a ponto de que lá na frente. Mas qual que é a certeza, a convicção dele sobre isso? Nenhuma. Já, por exemplo, dentro de uma estrutura de partnership, por exemplo, ele de fato se torna sócio, ele tem uma participação, tem um equity daquela Exato. banca de advogados, ou seja, daquele escritório jurídico todo. Exato. Poxa, ele vai ter que fazer realmente acontecer para receber, né, o mérito de estar ali. Então, é uma outra visão. Só que o advogado nem sabe o que é partnership. Assim, não é todo Na advogado. prática, não. Não, não. Claro, os donos do escritório, sim, mas o advogado que está começando, ou então que está até no meio da carreira, se você for perguntar exatamente quais são as formas, né, de você conseguir ter esse acesso, conseguir ter, eles não sabem o que é. Uhum. O que é errado. Porque isso é bom para ele. Então, aí eu entro, por exemplo, com a Academia Jurídica de Negócios. Então, a gente trazer para o advogado uma visão de mercado para o direito. A importância dele entender como as empresas funcionam, porque tanto ele pode agregar para o dele, quanto ele pode crescer no que ele estiver. Então, a gente fala muito do intraempreendedorismo, né? De você também empreender onde você está. Você entender aquilo como seu.
Porque quando você é o dono, você precisa fazer acontecer. Você não tem, assim, uma segunda chance. Não, você precisa fazer com que dê certo. Se realmente vai dar, é uma outra esfera. A gente teve aí a pandemia para mostrar que a gente precisa do plano B, C, D e E. Mas você precisa enxergar aquilo como teu. E a gente não. É outra coisa que a gente não aprende. A enxergar o escritório como nosso. Eu vou lá, eu faço, eu peticiono, eu faço audiência, eu faço o que me mandam e boa. Alguns perfis, a gente realmente vai sempre precisar, que é aquele perfil analítico que produz, que desenvolve. Talvez essa pessoa seja muito importante ela aprender a pensar, mas não sei se ela vai estruturar. Mas pelo menos ela entende o que está acontecendo. Para mim, todo advogado tinha que entender o que acontece dentro do escritório, assim como todo funcionário tinha que entender como acontecem as coisas dentro de uma empresa. Entendi. Ó. Olha, que papo interessante nosso, né? Muito obrigada, A gente Anderson. começa a pensar um pouco mais, né? Além dessa visão que, pelo fato de não ser advogado, né? Apesar de já na nossa carreira aqui sempre estar muito conectado com a área jurídica, porque a contabilidade e o jurídico sempre andam muito lado a lado, né? Mas a gente percebe claramente a importância de trazer discussões muito mais relevantes, né? Em termos de negócio para a jurídica, né? A gente aqui na Taxa atende vários advogados e escritórios, inclusive, mais estruturados também. E realmente tem uma diferença muito grande, né? Quando você estabelece uma cultura empresarial, estabelece todas técnicas de gestão, Uhum, formação de times e por aí vai, né? Dentro do universo jurídico. Então, eu exato. só vejo, por exemplo, que o trabalho que você está fazendo é um trabalho que só vai ter demanda por conta dessa evolução toda que nós estamos vivenciando. Tal qual também acontece com o meu trabalho, né? Como influenciador para o mercado contábil, que é uma demanda crescente, né? Mas Exato. acho que nesse ponto, talvez, até pelo fato de que os escritórios contábeis, eles demandam muito mais mão de obra do que o escritório jurídico ele vai demandar, porque tem muita microatividades, né, que são atividades muito repetitivas, né, e às vezes você tem um escritório ali contábil que tem tipo 10, 15 pessoas, ele não é um escritório tão grande, mas ele tem muita gente envolvida porque tem muita microatividades para serem executadas. Então, essa visão de profissionalizar mais a gestão, ela se tornou, ela está um pouco mais à frente ainda que a gente olha para o mercado contábil e vê que ainda tem muita coisa a avançar, mas está mais à frente. Por exemplo, temas como o partnership já é um tema mais recorrente, e falado abertamente, em eventos, várias empresas contábeis com ampla experiência nisso. A Tax formou aqui 5 sócios, né, através do nosso programa de partnership, e outros escritórios também não é diferente, né? Às vezes conseguiu um, dois ou mais sócios ali. A gente vê, por exemplo, temática de gestão de pessoas, liderança e tal, já são temáticas, existem cursos que os contadores eles participam. Então, acho que a gente pensar um pouco nesse universo, nesse ecossistema que criou no mercado contábil e trazer isso como exemplo para o mercado jurídico, acho que é bem interessante. E esse seu Sim. trabalho é fundamental, né? Obrigada, Anderson. É um trabalho de formiguinha, em que a gente vai a cada dia trazendo essa experiência, esse contexto para dentro do direito. Não é algo que dá para impor, porque o advogado precisa entender e querer aceitar essa mudança toda. E a gente sabe que sair da zona de conforto gera um desconforto, mas é importante e eu acredito que a cada dia a evolução vai ser maior, tanto desse trabalho como do mercado jurídico. Exatamente. Com certeza. E a gente tem que entender também todo o papel e a importância que o advogado tem para um pequeno negócio que hoje ainda não é muito eh, claro, né, para o pequeno empresário. Normalmente, a demanda que o pequeno empresário tem é uma demanda muito mais sobre o ponto de vista de resolver questões depois que elas aconteceram do que proativamente usar de uma forma, a parte jurídica de uma forma muito mais protetiva, né? Ou seja, evitar Uhum, situações que poderiam ser facilmente evitadas se o advogado tivesse cuidado de um contrato, se o advogado tivesse exato. dado uma orientação trabalhista, se o advogado tivesse
ali se envolvido um pouco mais, né, dos aspectos societários. Perfeito. Ou seja, a demanda por consultoria, ela limitaria muito a demanda judicial depois Com que você tivesse certeza. ali algum problema ali para ser resolvido já na esfera jurídica, né? Exato. E assim, o pior não é nem o desgaste financeiro, é o desgaste emocional. Sim, Então, qualquer discussão, mesmo que não venha a ingressar numa esfera judicial, ela gera transtorno, sim. ela gera um desgaste, o Não que não precisa nem ser precisa. litigioso, mas já gera um desgaste emocional, né? Então, é função sim do advogado prevenir que isso aconteça. Ele precisa, no mínimo, apontar os riscos para dirimi-los. A decisão, a tomada de decisão vem do cliente sempre, óbvio. Mas o cliente precisa saber, ele precisa lembrar: meu advogado me falou isso. Porque se você não falar, outro vai. Fato. Ó. E para a gente fechar, eu percebo o quanto hoje as pessoas elas são muito mais orientadas antes de procurar um advogado. Então, por exemplo, normalmente, lá, se você vai buscar uma ajuda médica, você vai pesquisar sobre aquele assunto, você vai assistir vídeos, tem vários especialistas falando. Claro que nem toda informação ela é fidedigna, mas você tem muito acesso à informação hoje. A inteligência artificial, então, está trazendo também as temáticas ali disponível para você poder consultar, enfim, até buscar ali direcionamento em termos de consultorias através da tecnologia. Ou seja, nós vivemos hoje um perfil de cliente que é muito mais preparado para discutir questões com o advogado. O quanto isso tem mudado a forma de como o advogado tem que agir, de se relacionar com o seu cliente. Perfeito. É, exatamente. Assim como o Dr. Google para medicina, existe o Dr. Google pro advogado. Então, quando o cliente vem, ele já vem sabendo muito. E o que ele quer? Ele não quer a solução jurídica. Ele quer o que o advogado vai fazer para resolver da melhor forma possível, mais rápido e mais barato. Né? O objetivo do advogado, principalmente quando eu entro na área empresarial, que é a minha expertise, é olhar para o caixa do cliente. Então, o cliente só quer entender como ele não vai perder dinheiro com aquilo ou como ele vai ganhar. E ele já vem com uma ideia pronta, ou ele já veio, ele já falou com o advogado que é primo, que é o amigo, que é o advogado dele. O que ele quer de você? Um cenário além, um cenário a mais. E é muito importante que o advogado sempre traga antes do cliente precisar bater na porta dele. Traga esses cenários, traga esses riscos. Então, o advogado proativo que está ali junto é sempre trazendo uma informação, sempre trazendo uma notícia que pode interferir nos resultados do cliente. Isso faz com que esse cliente se fidelize, com que ele, ou às vezes nem é um cliente ainda, está criando um relacionamento, mas o cara vai falar: poxa, o advogado parou um tempo dele para me trazer um negócio do meu business que o meu advogado não tinha trazido ainda. Deixa eu ouvi-lo. Fatalmente isso vai acontecer. Então, é aquele advogado que está ali esperando o cliente bater, vai perdendo espaço. Então, a proatividade e a forma de atuar muito mais presente é importantíssimo. Isso é relacionamento, né? Isso é o customer experience que a gente fala, que é o cliente ter aquela experiência, ele vai se sentir seguro, ele vai saber que ele pode contar com aquele advogado, que ele não vai ser pego de surpresa. O ser pego de surpresa é uma falta de alinhamento do advogado com o cliente muito grande, que gera uma rescisão com certeza, ou que gera um espaço para um novo concorrente. O mercado é muito acirrado, né? Muito. Acho que Sim. todos os mercados hoje em dia. Sim. Eu estava lembrando aqui, você falando, muitos anos atrás, eu fazia muita consultoria para as empresas, né? Então, a gente era chamado, por exemplo, para poder entrar numa empresa, para poder fazer toda uma estratégia de planejamento, com foco também em gestão do negócio. E muitas vezes, como eu atendi empresas que eram porte médio para cima ali, elas tinham uma área jurídica, né? Um escritório jurídico contratado e tal. E eu via, por exemplo, às vezes o advogado fazia um planejamento tributário para ajudar o cliente a ter uma diminuição da carga tributária. E quando eu sentava para poder discutir, eu via que aquilo não era factível do ponto de vista de aplicabilidade muitas vezes. Por quê? Porque
ele tinha uma concepção bem interessante de como fazer aquilo, mas quando você pensava no negócio do cliente, muitas vezes não era aplicável. Porque você Sim. pensa, não, porque você faz assim, porque você cria outra empresa, que você vai criar outra coisa. Eu falei, tá, mas como que você vai fazer com que isso seja factível? Porque aí o cara vai ter que ter isso aqui, como que ele vai transitar disso aqui para isso aqui, como que ele vai fazer todo esse amaralhado que você criou para gerar ali uma estrutura tributária melhor, né? Esse alinhamento, né, essa visão é sempre algo que é um desafio, mas que precisa ter aprofundamento no negócio em si, né? Exato, isso acontece porque o advogado não entende de gestão de negócios dentro de uma empresa. Ele entende muito do direito. Então, para ele, aquele cenário, aquela construção, ela é viável. Só que quando ele entra no cenário da empresa, o empresário sabe o advogado que entende o negócio dele e sabe o advogado que entende só de direito. E, gente, entender, quando eu falo só direito, não estou menosprezando mais uma Claro que vez. não, sim, É total. importantíssimo. Assim, é a base você ser um excelente advogado técnico. Porque senão você não consegue nem montar essa Sim, estrutura. Só que entenda a necessidade de você também entender do negócio do cliente, de como funciona o negócio dele. Porque para se tornar prático e aplicável, precisa existir essa coerência entre a teoria do direito e a prática da empresa. E outra, uma empresa é diferente da outra. Uma empresa adota uma estratégia diferente da outra. Às vezes é o mesmo caso, mas para esse cara aqui é importante uma outra estratégia. Aí vai do que ele quer construir. Mas você entendeu como o mercado dele, como a empresa dele está funcionando, para você também conseguir desenhar outras estratégias. Então, o advogado que entende, que conhece, consegue enxergar o mercado, fala a linguagem. Aí a gente entra em comunicação. E eu falo muito na JN sobre posicionamento e comunicação. Porque você só consegue se posicionar em algum lugar, eu falo muito, né? Isso eu aprendi com o Alfredo. Você não. Onde o seu cliente está, você não vende nem oferece, você se posiciona. E com o advogado, isso é muito assertivo. Porque o direito a gente não vende, né? Então, não tem como você enfiar a goela abaixo. É muito mais delicado. É um trabalho muito mais sensível. Então, você precisa se posicionar. E para se posicionar, você precisa gerar comunicação com o teu cliente, com o prospect que você está querendo interagir. E como você vai fazer isso? Fazendo com que ele consiga enxergar que você entende. O nome disso é competência. Então, a gente entra no técnica do direito, com excelência, e a competência de entender do que você está falando, para quem você está falando, de que forma esse perfil entende e absorve a informação. Então, já é uma outra habilidade que eu vejo que hoje o advogado ele precisa desenvolver, de posicionamento e comunicação. muito bem. Perfeito, acho que a gente tem aí dicas bem valiosas e muito práticas para você que está no mercado jurídico, que está entrando no mercado jurídico, para você que está atuando, para você que quer evoluir. E a Marilis, ela tem um contato dela dentro do Instagram, né, que... Ai, fala para mim aqui que seu sobrenome, É a Marilis, é tudo difícil, né? tudo A difícil. Marilis Gula Tissei. Para facilitar o trabalho para vocês aqui, eu vou pedir para o time colocar aqui na descrição do vídeo, para ficar mais fácil para vocês. E também tem o LinkedIn também, eu vou pedir para deixar também o LinkedIn aqui na descrição para poder facilitar o contato, não ter como não conseguir falar e poder ter aí acesso aí a algumas dicas de uma forma mais próxima, né? E também o trabalho da Academia Jurídica de Negócios, né? Que a JN, ela tá um trabalho de transformação dentro do mercado jurídico, né? Então, com plena certeza também tem bastante coisa interessante. Nós fizemos uma live juntos, né? Foi muito Sim, foi bacana. muito legal, muito. O pessoal gostou demais, ficaram É, bem animados. isso aí. Obrigado por ter vindo. Anderson, muito obrigada. Sabe que eu te admiro demais como pessoa, como profissional. Que Para mim é bom. um privilégio enorme poder estar aqui e seguimos juntos. Tamo junto. É isso aí. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer. Tem mais um presentinho aqui para aqui. Deixa eu pedir pro meu time pegar aqui. Muito Obrigado. obrigada. Olha só, tem um presentinho aqui da Tati Muito, Podcast para muito, muito você. obrigada. Muito obrigada, Anderson. Ai,
Eu sempre esqueço do Amei, presentinho e amei. sempre o pessoal me Algo lembra que eu aqui. uso, assim, muito, que você nem imagina o quanto eu vou usar. Ai, muito obrigada, do fundo do coração. Obrigado. Obrigada. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e até um Tacos Podcast.